Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. Eu tô um tempo sem postar nesse canal, porque eu estava fazendo outras atividades, estava fazendo bastante coisa, inclusive um site chamado Moicano TV, que vai ser até melhor do que esse YouTube aqui, entendeu? Vão ter diversas paradas lá. Se você tem curiosidade para ver como é que vai funcionar, Moicano TV. E por que eu resolvi fazer isso, meu brother? Porque é uma plataforma independente, não depende do algoritmo, a gente vai poder falar o que quiser lá e poder ter podcasts, né? Eu fiz um podcast com aquele João Trem, um canal muito bom de Bitcoin, e simplesmente, meu irmão, o YouTube tirou a live. A verdade foi essa. Depois eu consegui até recuperar a live, mas eu vi que há determinados temas, principalmente quando fala de Bitcoin, que o algoritmo não gosta. E como hoje em dia no YouTube a minha principal meta, né, é crescer o YouTube. E eu falo muito de MMA lá no canal Renato Moicano, Renato Mani Moicano, e o canal tá indo muito bem. As lives de MMA estão indo muito bem, mas tem um público que quer ouvir mais. Tem um público que quer ouvir a minha opinião de alguns outros assuntos. E foi o que eu decidi fazer isso aqui. Então, para esse público também, eu venho falar o seguinte: eu acabei de lançar um livro chamado As 6 Lições para a Vida. E antes de te falar do que se trata o livro, a gente tem que fazer um retrospecto, né? Que a minha vida como lutador mudou bastante depois daquele UFC 300. Antes do UFC 300, eu já tinha feito, né, umas entrevistas depois da luta que viralizaram bastante. Aquela lá no Texas, que eu falei Moicano antes Money. Depois, na luta contra o Drew Dober, que eu falei do meu pai, falei que ia ser policial, falei um monte de coisa. E eu fui angariando a atenção de outros públicos, que não só o da luta, né? Então, fui falar de esporte em algumas palestras, fui falar da minha biografia e, principalmente, o que eu sempre tenho falado aqui, que é a questão do Bitcoin. Eu acho que você tem que aprender o Bitcoin. E por que eu estou fazendo essa correlação do livro com o Bitcoin, com tudo isso, com luta? Porque, na verdade, em 2021, eu cheguei no Bitcoin justamente por especulação. Queria ganhar dinheiro, queria, queria investir. Então, eu comecei a estudar bolsa, comecei a estudar ETF, index fund, para ganhar dinheiro, e alguém chegou com essa parada de Bitcoin. Pô, Bitcoin tá bombando, Bitcoin. E eu não sabia o que era Bitcoin, comprei lá, já falei isso diversas vezes. Mas o fato é o seguinte, que depois, quando eu comecei a investir no Bitcoin, comecei a entender o que era aquilo, eu fui procurar estudar sobre o que era o Bitcoin. E eu encontrei um cara chamado Renato 38, que todo mundo já conhece aí. E aí eu comprei o livro dele, se eu não me engano, foi em 2021 ou 2022. Eu vi um podcast dele, talvez tenha sido 2022. Vi um podcast dele e falei, caralho, velho, esse cara sabe sobre Bitcoin, vou comprar o livro dele. E aí comprei o livro Bitcoin Red Pill, depois fiz o curso na internet, né, que estava gratuito ainda, e aí minha visão mudou em relação ao Bitcoin. Aí eu falei, caramba, esse cara me parece que ele está certo em várias paradas. O que eu vou fazer? Vou tentar estudar mais sobre isso. E aí, através disso, eu comecei a pesquisar sobre economia austríaca. Li as 6 lições, li livro de outros autores, e aí que eu entendi realmente a proposta do Bitcoin. Né? É um dinheiro que não é do Estado. E através dessa tecnologia, através de várias tecnologias, né? Que é uma coisa que também que as pessoas não falam bastante, o Bitcoin há muito tempo, todas as tecnologias que fazem o Bitcoin hoje foram tentadas de outras formas. Tentaram fazer token de ouro, tentaram fazer um dinheiro. E é o que também se fala muito da questão do gasto duplo, né? Por ser uma parada de internet, era muito difícil você, como uma foto, né? Você manda uma foto, você fica com a foto e o cara tem a foto também. Então, o dinheiro da internet tinha muito esse problema do gasto duplo. E com o sistema que o Satoshi Nakamoto desenvolveu, que ninguém sabe se é uma pessoa, se não é, mas com o sistema que ele desenvolveu da validação dos nós de cada transação, da mineração, o sistema todo que ele desenvolveu criou essa parada de Bitcoin. E quem eram esses caras do começo do Bitcoin? Né? Como ainda hoje o Bitcoin é bastante ideológico, obviamente ele entrou em Wall Street, tem a BlackRock, inclusive hoje, né, na hora que eu estou te falando aqui, o Bitcoin já é uma parada muito mais institucionalizada. Hoje em dia o que está se falando muito é de adoção sobre estados, mas quando nasceu, quem eram esses caras que queriam essa separação
de dinheiro e Estado. Eram pessoas que estavam preocupadas com a segurança, né, que estavam preocupados com o crescimento do Estado, que estavam preocupados com o sistema financeiro, que estavam preocupados com os bailouts dos bancos, o que está acontecendo sempre, sistematicamente, desde 2008, que é esse resgate aí aos bancos, né? Então, no livro lá do Bitcoin Red Pill, o 38 fala muito disso, né? Dessa união espúria entre governos e iniciativa privada, em que, na verdade, é um capitalismo de compadre, né? No qual os amigos do rei sempre vão ter juros subsidiados, sempre vão ter resgate. Então, não é um capitalismo real, não existe mais isso. E eles estavam preocupados com isso. Tanto é que no bloco Gênesis tem a referência sobre a queda dos bancos em 2008, o jornal britânico. Então, esses caras estavam preocupados com isso. Mas, através do Bitcoin, eu cheguei na economia austríaca, em que os austríacos já falavam há muito tempo, né? Você tem uns livros do Hofbauer em relação à separação do dinheiro e Estado. Você tem o livro Anatomia do Estado também, que explica como é que o Estado se forma. Você tem diversos livros em que o cara fala o que aconteceu. O que aconteceu? Brother, quando surgiu esses estados nacionais gigantes, eles conseguiram botar na cabeça do povo essa ideia de nacionalismo, eles conseguiram subverter o dinheiro, que era uma coisa que deveria ser escolhida pelo mercado, como foi o ouro, como foi a prata e como foi o cobre, como foi qualquer dinheiro. Durante todo o curso da humanidade, ele foi escolhido pelos livres indivíduos, trocando, entendeu? Fazendo cooperações, fazendo contratos mútuos, né? Respeitando os contratos de cada indivíduo. Então, o dinheiro... Depois, quando você lê o livro lá, O Padrão Bitcoin, você vê muito sobre isso, a história do dinheiro, sobre o sal, sobre as conchas, sobre todos os sistemas que as pessoas usavam para... Como o dinheiro é escolhido, né? Como o dinheiro, ele tem algumas características que ele tem que ter para ser dinheiro. Então, mostra a história do dinheiro. E a história do dinheiro, antes dessa criação desses estados nacionais gigantes, era uma commodity escolhida pelo livre mercado. Umas melhores, outras piores, umas mais fáceis de inflacionar, outras menos, como a prata e o ouro. Vocês sabem disso tudo. E eu queria falar sobre Bitcoin. E aí eu citei esse livro do Mises, As 6 Lições, que foi um livro introdutório, mas um livro muito importante. As 6 Lições de Mises, falei lá no UFC 300 e essa parada bombou, beleza? E eu quis fazer um livro que correlacionasse as 6 lições de Mises com um pouco da minha vida, como eu enxergava o mundo antes, como eu enxergo o mundo hoje. Não é um livro bom, não é um livro bom, é o começo. Então, eu vou pegar as lições que ele fala no livro, né, que são capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação, investimento estrangeiro e política e ideias, e vou botar da minha forma, como eu vi o mundo antes, como eu vejo. Então, mas não é um livro completo também, é um livro introdutório com as minhas opiniões. Eu falo depois um pouco sobre o capitalismo, como é que começou depois da Revolução Industrial, como o nego acha que aí a Europa sempre teve o domínio, mas a verdade, enquanto a Europa era pequena, a Ásia era gigante, a China já era uma nação gigante, a gente já tinha o Islã com várias revoluções tecnológicas. Então, realmente, o que fez a Europa saltar, a revolução industrial que teve na Europa depois do capitalismo, como a gente conhece hoje, que é justamente essa troca de bens e serviços, né? Explodiu, virou um Império Britânico. Depois da Segunda Guerra, veio os Estados Unidos assumir essa liderança aí na hegemonia da economia mundial, mas, de novo, um livro simples, é um livro introdutório. Eu só queria falar para vocês isso. Não compre, não precisa comprar, não. Se você é meu fã, é melhor você estudar Bitcoin, meu brother. Vai ser melhor para você. Tem outros livros melhores, mas o livro vai estar aí na descrição. Então, se você quiser comprar, vai lá na Amazon, compra. Mas eu já digo logo, não é um livro bom. É um começo, eu estou testando. Eu não acho que as minhas ideias são importantes o suficiente para ter um livro, mas é algo que eu estou testando. Quero melhorar, quero falar mais de coisas que eu gosto. Então, quero primeiro estudar, entender mais as coisas e depois fazer algo que seja ainda melhor. Então, de novo, um livro
simples, não vai mudar a sua vida, mas se você quiser comprar, compre aí. Aliás, não compre, estude Bitcoin. E a gente vai seguir aqui, beleza? Um grande abraço a todos. Foi só para fazer essa leve introdução. E entra lá também na Moicano TV. Tamo junto, meu brother. Os